Bom dia! Nesta apresentação, nós iremos falar sobre o Brasil nas décadas de 80 e 90. Quem irá apresentar aqui hoje será Ana Clara, Ana Vitória e Laila, da turma de segundo ano de Química T1. Os anos 80, que também ficou conhecido como a década perdida, foi marcado por diversos acontecimentos no Brasil, que tiveram um profundo impacto não só na economia, como também na democracia brasileira. A década perdida é uma referência feita à economia brasileira durante os anos 80, por conta da estagnação econômica, do baixo crescimento do PIB e da acentuada inflação no período. Essa crise ficou caracterizada por uma retração agressiva da produção industrial. A década perdida de 1980 também foi marcada pela alta volatilidade dos mercados e pelo aumento da desigualdade social, já que a altíssima inflação favorecia as pessoas que tinham mais facilidade de proteger seu capital. Mas por que ficou conhecido como a década perdida? Os anos de 80 ficou conhecido assim por conta da crise econômica, já que houve uma bruta queda no PIB brasileiro, sendo que a média nos anos 70 caiu de 7% para 2% nos anos 80. Além disso, durante a década de 80, por conta do aumento das taxas internacionais de juro, a dívida do Brasil com os Estados Unidos cresceu desenfreadamente, aumentando o déficit público. E não só a dívida externa, mas também a dívida interna seguiu uma trajetória de aumentos contínuos devido à política de fiscalização expansionista do governo daquela época. E por causa disso, é muito comum a gente encontrar pessoas dizendo que os anos 80 foi o enterro da expansão vivida nos anos 70, que ficou conhecida como um milagre econômico. As raízes dessa crise, que se manifestou inicialmente como uma crise de endividamento externo, mas que rapidamente passou a se traduzir no desajuste interno da economia, estão nas políticas adotadas na década anterior, quando optaram pela manutenção do crescimento econômico após o primeiro choque do petróleo, que o valor do petróleo ficou variando muito, até chegou a um aumento de 400%. E também teve o segundo choque do petróleo em 1979 e o brusco aumento das taxas de juros internacionais, que vieram aprofundar a crise externa brasileira através de uma série de mecanismos, pelo aumento dos juros da dívida, por reorientar os fluxos do capital preferencialmente para os Estados Unidos e Europa e pelo impacto negativo sobre os preços relativos das commodities, que são importantes na nossa pauta de exportação. Agora a gente vai falar sobre como era o governo do Brasil naquela época. Nos anos de 80, o Brasil ainda vivia uma ditadura militar e era governado pelo general João Figueiredo. O João Figueiredo ele teve que recorrer ao Fundo Monetário Internacional para tentar solucionar esse endividamento do país. Só que a única coisa que ele conseguiu foi elevar os juros e desvalorizar a moeda e provocar a inflação e estagnação da economia. Porque quando ele assumiu, o Brasil já estava numa crise por causa do choque do petróleo. Então, por conta dessa crise que se instalou, houve um aumento da pressão sobre o governo militar, que se viu obrigado a iniciar uma nova república no país, com a eleição de um presidente civil pelo voto indireto. Esse seria o retorno de uma democracia, sendo que no ano de 1988 houve uma nova Constituição estabelecida. E aí, aqui muita gente vai falar que por causa dessa Constituição, a década de 80 não foi tão perdida como dizem. Então, o José Sarney assumiu o cargo de presidência da República, já que o presidente de fato eleito, Tancredo Neves, faleceu antes de tomar a posse. Com o final da Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos passou a não apoiar as ditaduras militares que estavam em vigor na época. Como consequência disso, os Estados Unidos começou a aumentar cada vez mais os juros para empréstimos. Tanto o Brasil quanto os países da América Latina que adotavam essa política de empréstimo para o desenvolvimento interno começaram a passar por dificuldades em sua economia.
E aí, como eu disse anteriormente, as causas dessa crise econômica se aplicam na década anterior, de 1970, que houve um aumento grande na inflação e o aumento da dívida externa, o que fez com que os governantes da época contratassem mais empréstimos com o intuito de pagar os juros dos empréstimos pendentes. A dívida interna seguiu o mesmo caminho, aumentando cada vez mais. Esses dados apresentados no slide anterior podem ser comprovados de acordo com o Instituto Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas, que demonstrou que no ano de 1975 a inflação anual era de 15,6%, enquanto no ano de 1980 era de 110%. Consequentemente, houve o aumento do custo de vida para o consumidor e para as empresas, resultando na elevação do preço dos produtos e na desvalorização da moeda, o que gerou o aumento da dívida externa, ao qual quadruplicou de acordo com o IBGE, sendo estimada em 53 bilhões de dólares. A crise da década de 80, popularmente conhecida como a década perdida, deixou várias consequências tanto na economia quanto na vida de vários brasileiros, havendo mudanças significativas de ordem econômica, política, social e demográfica. Em relação à economia, pôde-se observar que durante a década de 80, o PIB brasileiro diminuiu consideravelmente. O crescimento, que era de 7% nos anos 70, caiu para 2% na década de 80. Os déficits públicos crescentes, a dificuldade do Estado em garantir a estabilidade e a provisão de serviços sociais básicos, como educação, saúde e segurança, são consequências imediatas da crise. O aumento da inflação, do déficit público e o crescimento da pobreza das famílias brasileiras também são consequências dessa tão temida crise. Ao término da década, os indicadores dos níveis de pobreza absoluta mostram um agravamento significativo da situação econômica das famílias brasileiras, com um percentual de rendimento familiar inferior a um salário mínimo. A área social sofreu diretamente os reflexos do comportamento negativo da economia nacional. Acrescenta-se a esse quadro a herança de desigualdades sociais e pobreza. Resumindo, a crise do endividamento externo, manifestada na economia brasileira na década de 80, reflete-se em desequilíbrios internos que impactam desfavoravelmente na situação econômica da população, principalmente através da queda dos níveis de emprego, observada nos anos iniciais da década, e da aceleração da inflação, verificada mais nitidamente nos seus anos finais. Como vocês podem observar, a inflação brasileira ganhou até um mascote que é simbolizado pelo dragão. Nas fábulas, filmes e jogos, há sempre um dragão no meio do caminho. É o obstáculo maior a ser enfrentado pelos heróis. Por décadas, os brasileiros conviveram com um dos mais agressivos e catastróficos da espécie, o dragão da inflação. Uma figura assustadora que corroía os salários e fazia com que os produtos custassem hoje 2 vezes mais caro do que custava ontem. Um monstro que tinha como objetivo acumular o dinheiro dos brasileiros e sua cauda representava a subida da tão temida inflação. Não é à toa que essa fera preocupa a população quando volta a frequentar os noticiários econômicos do país. Mas qual é a origem do medo que os brasileiros têm da inflação? A resposta vem das décadas de 1980 e 1990, quando o país viveu uma hiperinflação. Uma inflação elevadíssima e fora de controle, que corrói quase instantaneamente o poder de compra dos consumidores ao provocar uma alta generalizada e contínua dos preços. O resultado disso é uma profunda crise econômica e uma desvalorização acentuada da moeda brasileira. Através desse gráfico, podemos analisar o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro no século XX e concluir que realmente houve redução do PIB durante a crise da década de 80 a 90. No que se refere à economia brasileira, durante os anos 80, foram verificadas reduções no PIB, sendo que, como podemos ver no gráfico, o crescimento médio, que era de 8,8% nos anos 70, caiu para 3% na década de 80. O país, nesse período de tempo, foi marcado por uma alta nos impostos quando comparado a outras economias mundiais. Foi assim, então, que o presidente João Figueiredo precisava de criar ações que solucionassem esse problema de maneira eficiente. Mas com tudo o que estava acontecendo, e de maneira muito rápida, todas as ações realizadas por ele foram consideradas ineficazes, o que resultou em alguns fatores.
sendo eles a limitação da expansão monetária, o aumento das taxas e os juros e também a declinação de investimentos privados. Tudo isso resultou em uma menor disponibilidade de recursos na economia, a renda e a produtividade diminuíram muito e o PIB também, marcado pela baixa geração de postos de trabalho e pela hiperinflação, com os alimentos bem mais caros, a escassez e pela ineficácia nas ações, o governo de João Figueiredo chegou ao fim. Houve a troca de governante por meio do voto, e como resultado disso, Tancredo Neves foi eleito, mas faleceu em 21 de abril de 1985 e não chegou a assumir oficialmente o cargo, fato que levou José Sarney, seu vice, a assumir a presidência da República, sendo ele então o criador de novas medidas para sanar com a crise. Sendo essas iniciativas para solucionar o problema, o congelamento de preços e salários, a criação de uma nova moeda e também temos como iniciativa as políticas monetárias. Segue no slide a imagem do então presidente José Sarney. Neste slide, temos as moedas que foram estabelecidas dentre a época de crise, 1980 até 1990, sendo elas o cruzeiro, o cruzado novo e novamente o cruzeiro. Os anos 80 e a década perdida para a economia do Brasil também foram marcadas pelas inúmeras tentativas de reformas monetárias, como já foi citado nos slides anteriores, todas elas com o intuito de solucionar o problema da crise e para a estabilização econômica, sendo essas medidas importantes o Plano Verão, o Plano Bresser e o Plano Cruzado. No entanto, todas essas tentativas não obtiveram sucesso, visto que o problema da expansão dos gastos públicos continuou. O Plano Cruzado foi um plano econômico lançado durante o governo de José Sarney. As principais medidas reivindicadas foram: a moeda corrente brasileira, que era o cruzeiro, foi transformada em cruzado. O cruzado iria valer 1000 vezes mais que o cruzeiro. Outra medida foi o congelamento dos preços em todo o varejo, os quais eram fiscalizados por cidadãos comuns. A antecipação de 33% do salário mínimo. O governo garantia, assim, a antecipação de parte do salário mínimo, visando estimular o consumo do brasileiro. Outra medida foi o congelamento da taxa de câmbio e a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a implantação do plano de metas responsável pela área de infraestrutura econômica e insumos básicos. Agora falaremos sobre o Plano Econômico Bresser. Esse plano de estabilização econômica recebeu este nome por conta do ministro da Fazenda da época e responsável por sua elaboração, Luiz Carlos Bresser Pereira. O Plano Bresser foi uma iniciativa criada em 1987 para tentar frear o aumento expressivo da inflação na economia brasileira. Nele, a equipe econômica do governo implementou algumas medidas tais como ajuste de preço em 3 etapas. Primeira etapa, o congelamento progressivo de preços, salários e aluguéis durante um período de 90 dias. Segunda etapa, a flexibilização destes valores. E terceira etapa, o descongelamento total dos preços. Outra medida implementada foi a manutenção da taxa básica de juros elevada, como forma de conter o consumo e controlar a inflação. Outra medida foi a desvalorização do câmbio em 10% como manobra para estimular as exportações e elevar as reservas internacionais no país, além de uma desvalorização diária de 0,4%. Mas, infelizmente, nenhuma dessas medidas solucionou a crise da década de 80. Após o Plano Bresser falhar no controle da inflação, seu idealizador, Luiz Carlos Bresser, deixou o cargo de ministro da Fazenda. O papel foi ocupado em seguida por Maílson Ferreira da Nóbrega, que apresentou o Plano Verão. A proposta tinha como ponto principal a prudência. Seu objetivo específico não era baixar a inflação, mas evitar que ela continuasse a subir, mantendo a um nível abaixo de 20%. Algumas medidas que esse plano propunha eram: adotou-se congelamento de preços e da taxa de câmbio por prazo indeterminado. Reajustaram-se tarifas públicas, adotou-se uma rígida política monetária com limitações ao crédito e taxas reais de juros que atingiram cerca de 14% no primeiro mês.
Outra medida foi a desvalorização da taxa de câmbio em 18%, passando $1 a valer 1.000 cruzados, e em seguida criou-se uma nova moeda, o cruzado novo, equivalente a 1.000 cruzados. O Plano Verão também não foi capaz de solucionar a crise que estava acometendo o Brasil inteiro. Depois de várias tentativas fracassadas de estabilidade econômica, no último ano da década de 80, o Brasil finalmente voltou a votar e escolheu como presidente da República Fernando Collor de Mello. Em março de 1990, Fernando Collor de Mello entregou seu plano de estabilização econômica ao Congresso. Entre as medidas instituídas por ele estava o tabelamento de preços e a extinção de 24 órgãos do governo, e também a moeda voltou a se chamar Cruzeiro. Mas todas essas medidas foram falhas, já que a inflação continuava aumentando cada vez mais. Em janeiro de 1991, a ministra da Fazenda da época, Zélia Cardoso de Mello, anunciava na TV novas medidas econômicas que congelariam preços, salários e serviços. Era o novo plano econômico do governo Collor. A sucessão de medidas de impacto na economia não foram suficientes. A economia só se estabilizou a partir do ano de 1993, com o Plano Real, e o país finalmente passou a ter crescimento sem inflação. E foi esse trabalho sobre a década de 80 e 90. Espero que tenham gostado e que vocês tenham entendido o que foi a crise, as suas causas e consequências. Obrigada!